Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios sintéticos versus os hormônios naturais no trabalho de parto. E eu vou ler um textinho aqui para vocês, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir para vocês curtirem aqui o vídeo e se inscreverem no canal, que aqui a gente fala de parto, de maternidade, de cuidados com o bebê, de higiene do bebê, de passeios. Então, não perde essa oportunidade e já se inscreve aqui para acompanhar todos os vídeos. Então, vamos lá. É um artigo, né? É um trecho aqui de um artigo científico. Eu vou começar a ler. Quando é ministrada ocitocina sintética a uma mulher durante o trabalho de parto, o número de receptores no útero é reduzido pelo corpo para prevenir uma estimulação em excesso. Isso significa que a mulher tem maiores riscos de hemorragia pós-parto, pois sua própria liberação de ocitocina crítica nesse momento para contrair o útero e prevenir a hemorragia será inútil devido ao baixo número de receptores. Então a gente vê que quando no trabalho de parto a mulher que ela libera naturalmente a ocitocina, né? E aí é protocolo do hospital aplicar ali o soro, a ocitocina em todas as mulheres. E aí o que acontece? Essa ocitocina ela fica em excesso no organismo da mulher, porque não consegue ter ali os receptores. E o que acontece pode desencadear uma hemorragia pós-parto. Por isso que a gente vê tantos partos que são complicados por consequência da intervenção, mas isso quase nunca é falado. Eles falam que simplesmente aconteceu, mas eles não falam o que estava por trás dessa situação que aconteceu com essa mãe, com esse bebê. Normalmente sempre vai ter um motivo, e o motivo são essas intervenções, né? E outra questão é que a ocitocina, né, ela atravessa a placenta e entra no cérebro do bebê durante o trabalho de parto, agindo para proteger as células cerebrais, como se fosse desligando essas células e diminuindo o consumo de oxigênio em um momento que os níveis de oxigênio disponíveis para o feto já são baixos. E acontece que outro problema da ocitocina sintética é que ela não tem a capacidade de atravessar a placenta. Então, ela não vai atingir o organismo do bebê. E outro efeito da ocitocina é as contrações produzidas por ela são muito próximas. Então, o que pode acontecer? O bebê ele não vai ter tempo ali de respirar, né? De relaxar entre a contração uterina ali forçando ele, né? Porque as contrações naturais, o bebê não sofre com aquilo, porque é natural, ele tá em equilíbrio. Agora, quando a ocitocina sintética é aplicada, ele pode sofrer essa pressão pelo útero, porque não está sendo natural para ele. Então, em condições normais, o cérebro da mãe libera a ocitocina por meio de pulsações. E como os dois organismos da mãe e do bebê estão em comunicação durante o trabalho de parto, por meio do fluxo sanguíneo comum, o cérebro consegue ler o nível de catecolaminas liberadas na corrente sanguínea pelo bebê, regulando a intensidade e o ritmo das contrações e controlando assim esse estresse vivido pelo bebê. Agora, em uma situação da ocitocina sintética, isso não acontece. Então, o bebê ali ele pode acabar ficando muito estressado por causa dessa intervenção e, né, fazer o mecônio e ali ser uma cascata de intervenções, podendo tornar a cesárea necessária, né? Então, quando os hormônios do trabalho de parto eles são respeitados, a mãe e o bebê eles vão ficar bem, porque vai estar tudo em equilíbrio. Agora, quando um só elemento é alterado, desestrutura toda essa rede. É uma rede delicada. Então, as consequências se estendem até para o pós-parto, para o aleitamento materno, a relação emocional da mãe com seu filho. E aí que a gente vê os casos de depressão pós-parto, desses problemas. Então, tem até os momentos finais da preparação do bebê para o nascimento. Os hormônios atuam também para amadurecer os pulmões e regular toda a regulação térmica ali do bebê, né? A sua temperatura. A gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente pensa, mas é só um sorinho, é só um pouquinho de ocitocina para ajudar o bebê. Eles falam isso, né? Só que ninguém considera essas questões que podem acontecer. Esse desequilíbrio dos hormônios, essa cascata de intervenções que vão acontecer nesse trabalho de parto.
E os riscos vão muito além, os riscos se estendem até para o pós-parto. Por isso que na preparação para o parto, na educação perinatal, com a doula, né, a gestante ela é preparada para ela entender quando que será necessário uma intervenção ou quando que não será necessário uma intervenção. Quando que realmente aquilo vai ser o melhor para ela e para o bebê, quando que não vai ser. Então a gente vê aqui que os medicamentos utilizados em procedimentos de rotina nos partos, eles continuam agindo no corpo da mãe e do bebê por horas após o parto. Então, muitas dessas intervenções fazem com que a mãe seja sedada, sabe, desacordada no primeiro momento que ela teria ali com seu filho. E infelizmente isso pode causar um imprint químico ali no cérebro do bebê que vai trazer consequências para a vida inteira dele, né? A vida inteira desse bebê. Então a gente tem que ficar muito atenta a isso. Por isso que eu sempre falo aqui que é muito importante fazer educação perinatal para a gente entender essas questões que não são faladas, né? Que eles tratam como normal e necessário, mas que na maioria dos casos não são. Então a gente tem que abrir os olhos e estudar para realmente trazer os nossos filhos ao mundo de uma forma digna, de uma forma saudável, da melhor forma possível. Então, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu te convido para ir lá no meu Instagram, me acompanhar lá. É @luaespigotedoula. E te convido a continuar me acompanhando aqui, a deixar o seu comentário, a enviar esse vídeo para uma gestante, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.